Mais à frente, a gente vai ver o tópico norma e hierarquia das normas. Aqui eu faço um apontamento. Norma é o mesmo que lei? A lei, ela é a materialização da norma. A norma, ela é a substância, ela é o conteúdo da lei. A lei propriamente dita, ela pode ser uma lei ordinária, uma lei complementar, ela pode ser um decreto. A norma, ela vai além da disposição meramente legislativa. A norma, ela vai informar o bem jurídico da vida que deve ser tutelado. Então, quando um dispositivo de lei é criado, ele tem um bem da vida que ele protege. A norma diz qual é o bem da vida que deve ser protegido, tutelado pela lei. Muitas vezes a lei não consegue alcançar o bem da vida que ele deveria proteger. Então, a norma, ela vai juntamente com o princípio e através dos princípios informar qual é o bem da vida que deve ser protegido por uma determinada lei. Ok? Lá no seu material você vai ter a disposição da hierarquia das normas. Nós meio que já falamos sobre isso por cima. A Constituição Federal, ela está hierarquicamente acima de todas as normas. Ela dá início ao ordenamento jurídico. É a base de todas as demais leis, né? É com base nelas e adequando-se a elas que as demais leis são construídas. As leis que estão em desacordo com a Constituição padecem de inconstitucionalidade. Elas estão em desacordo com a lei e elas devem ser extirpadas do ordenamento jurídico. Abaixo da Constituição, você vai ter as leis complementares. Essas leis complementares, elas são determinadas pela própria Constituição, que diz quais são as matérias que deve ter esse quórum especial de lei complementar. As leis ordinárias, por sua vez, elas não exigem esse quórum específico das leis complementares, basta o quórum simples para que você aprove uma determinada lei. Todos os assuntos que não são tema de lei complementar são temas de lei ordinária. Alguém vai lembrar, mas e as emendas da Constituição? As emendas à Constituição, após aprovadas, elas integram a própria Constituição. Se a Constituição foi emendada, todas as leis devem respeitar ao comando que está esculpido ali na Constituição através de uma emenda constitucional. Ok. Integração e interpretação da norma jurídica. Integração, como o próprio nome já fala, significa fazer tornar parte, fazer pertencer. Então, muitas vezes, você tem disposições legislativas que, em princípio, numa primeira leitura, seriam opostas, estariam em contradição. Só que essa contradição, ela tem que ser compreendida como uma contradição aparente. O que isso significa? Significa que quando duas normas estão ligeiramente em oposição, nós devemos integrá-las. Integrá-las significa interpretá-las de maneira harmônica, né? E a interpretação de maneira harmônica se dá por três fundamentos. Quando se fala de normas de hierarquias diferentes, a norma hierarquicamente superior, ela tem o poder de mudar o conteúdo da norma inferior, de revogar essa norma inferior. Quando nós falamos de normas de mesma hierarquia, a norma que vem cronologicamente posterior, ela revoga, né, ainda que tacitamente, aquilo que está disposto na lei anterior a ela e que com ela é incompatível. Agora, existe um momento em que nós vamos utilizar o critério da especialidade. Então, quando um diploma normativo ele é criado especificamente para tratar daquela matéria, ele acaba suplantando a norma mais genérica. Como que é isso? O exemplo que nós trouxemos no seu material fala justamente da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem várias disposições ali que são conflitantes, por exemplo, com o Código Penal, o Código Civil, mas o ECA, por ser um diploma específico voltado para a proteção da criança e do adolescente, essas normas do ECA, então, preponderam em relação ao Código Civil e também ao Código Penal.
Portanto, quando se fala em integração da norma jurídica, nós temos 3 critérios. O primeiro deles é o critério hierárquico, o segundo é o critério cronológico e o terceiro é o critério da especialidade. Mais adiante nós vamos falar sobre hermenêutica jurídica. O que significa hermenêutica jurídica? Hermenêutica é uma parte da ciência jurídica que se dedica à interpretação da norma jurídica. Nós temos vários tipos de interpretação da norma jurídica. Nós temos aquela interpretação que é filológica ou literal, que significa interpretar a lei de acordo com a letra da lei. Na verdade, não seria nem interpretar a lei, significa aplicar a lei de acordo com a maneira como ela foi escrita. Significa que o aplicador do direito não tem âmbito de racionalizar a aplicação da lei para além da maneira como ela foi escrita. Significa aplicar a lei ao seu significado literal, ok? Outra maneira de você interpretar a lei é a interpretação histórica. É você utilizar o contexto que uma determinada norma foi criada para você interpretar o seu alcance, interpretar o seu significado. Outra maneira da gente interpretar uma norma é aquela chamada de interpretação lógico-sistemática. O que é essa interpretação lógico-sistemática? Ela vai além da mera disposição literal do diploma legal. Então, ele vai buscar um significado dessa norma que não é isolado, mas sim levando em consideração o todo legislativo. Ou seja, ele busca interpretar a lei de acordo com as leis anteriores a ela, de acordo com todo um diploma normativo anterior a essa lei. Então, é uma interpretação que busca adequar o significado dessa norma mais nova, mais recente, às normas que são anteriores a ela, certo? A interpretação lógico-sistemática é um dos principais mecanismos de interpretação da norma jurídica.